comunidade fitoplânctônica ela apresenta uma distribuição espacial vertical. Só que essa distribuição ela não é homogênea, nem verticalmente e nem horizontalmente. Isso por causa de diversos fatores, que eu vou explicar agora um dos principais fatores. No caso, eu vou primeiro explicar sobre a distribuição espacial vertical, quais são os fatores que afetam essa distribuição vertical, né, também chamado de perfil vertical, né, e depois, posteriormente, eu vou explicar os fatores da distribuição espacial horizontal. Densidade do fitoplâncton. Primeiramente, como eu já expliquei anteriormente, a água tem um comportamento anômalo, né? A densidade da água é bem próxima a 1 grama por centímetro cúbico, principalmente em baixas temperaturas, como pode ser mostrado nesse gráfico, né? À medida que aumenta a temperatura, a densidade da água decai, né? Então, a diferença de densidade entre o fitoplâncton e a água estabelece diferenças de estratificação. Principalmente com a diminuição da temperatura faz com que a densidade aumente. Então, o metalíneo ele vai funcionar como uma barreira física de sedimentação, né? Porque apresenta temperatura, o metalíneo tende a apresentar temperaturas menores, então a densidade da água aumenta no metalíneo em relação à densidade da água no epilíneo. Então é por isso que o metalíneo ela apresenta uma concentração do fitoplâncton, às vezes um pouquinho maior do que o epilíneo, devido a uma barreira física, já que no metalíneo a água está no seu máximo de densidade, né, devido a apresentar temperaturas menores em relação ao epilíneo. Composição química do meio. A composição química do meio é outro fator que afeta a distribuição espacial vertical do fitoplâncton, né? Os compostos eles podem estar em altas ou em baixas concentrações em diferentes camadas da coluna vertical de água, principalmente devido à estratificação térmica, né? Aqui nessa figura, por exemplo, eu mostro um exemplo de composição química do meio em relação ao oxigênio. Como pode ser evidenciado, né, nesse gráfico, a maioria desses organismos fitoplânctônicos estão presentes nas profundidades mais superiores à superfície, né, entre 0 a 20 metros. Né? Isso porque aqui se concentra a zona aeróbica, onde há maior quantidade de oxigênio dissolvido. Né? Então, a região superior ela é rica em oxigênio. Né? Então, é comum, né, que a comunidade fitoplânctônica fique nessa região aeróbica, ou nessa região, uma maior densidade. Entretanto, em profundidades inferiores, maiores, né, a comunidade fitoplânctônica ela tende a ter uma densidade menor, devido à menor concentração de oxigênio. Né? Entretanto, isso não, para algumas espécies não é um fator limitante para o seu desenvolvimento. Né? Existem espécies que vivem na região anaeróbica, mais ligadas ao fundo de lagos, por exemplo, que são ligados ao ciclo do enxofre e complexação do ferro, né? Que vivem nas partes inferiores dos lagos, principalmente. Então, a composição química do meio ela é um fator importante na distribuição espacial vertical, fazendo com que, em relação ao oxigênio, por exemplo, grande maioria da comunidade fitoplânctônica fique na zona aeróbica do que na zona anaeróbica da coluna d'água. A herbivoria é um outro fator que também afeta a distribuição espacial vertical. Né? É o principal fator controlador da dinâmica nictimeral dessa comunidade. Ou seja, o que é nictimeral? Uma avaliação nictimeral é uma avaliação de 24 horas, durante o dia e durante a noite, para ver como é o comportamento da comunidade em relação durante todo o dia e durante toda a noite, né? Ou seja, um período de 24 horas. Né? Por exemplo,
A gente sabe, por exemplo, que na cadeia trófica, né, o fitoplâncton ele é importante, pois são seres autotróficos, né, que serve como base para outros seres que dependem do fitoplâncton, né? São os produtores primários do fitoplâncton, que na medida que a gente sobe de nível trófico, né, o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton, o nécton, os peixes se alimentam do zooplâncton, podem também se alimentar do fitoplâncton também, perdão, e o homem se alimenta do néctar, né? Então, o fitoplâncton, eles podem sofrer com a questão da herbivoria do zooplâncton e no caso de peixes planctófagos, né, que se alimentam do fitoplâncton e até mesmo do zooplâncton, né? Como pode ser observado nesse gráfico, por exemplo, né, a comunidade zooplantônica, alguns indivíduos da comunidade zooplantônica, eles realizam migrações. E o efeito dessas migrações pode aumentar a taxa de herbivoria nas regiões mais superficiais do ecossistema aquático e também aumentar a herbivoria nas regiões mais profundas, tudo em função da migração da comunidade zooplantônica, né? Aqui nesse caso, né, a taxa de herbivoria da comunidade zooplantônica é representada, né? Durante a noite, representada aqui em pontilhado, a taxa de herbivoria é altamente elevada nas regiões de menores profundidades, nas regiões mais próximas da superfície da água, né, como pode ser observado nessa tabela. Já durante o dia, né, a comunidade zooplantônica, de modo a escapar, né, se proteger das altas incidências de radiação solar, migram para as partes mais profundas da coluna d'água, fazendo com que essa migração provoque uma taxa de herbivoria durante o dia nas zonas mais profundas dos ecossistemas aquáticos, né? É comum que a zona eufótica, né, tenha a maior concentração de fitoplâncton, ou seja, na parte superior. Então, as perdas na biomassa fitoplânctônica ocorrem no período noturno, né? Já que no período noturno a ausência de luz. A turbulência da água é outro fator também que afeta a distribuição espacial vertical do fitoplâncton, né? Já que o fitoplâncton tem mobilidade limitada, a presença de ventos faz com que a sedimentação seja maior, como é no caso dessa espécie Melosira itálica, né? A velocidade do vento faz com que, né, a densidade, a perturbação causada pelos ventos na coluna d'água, faz com que a densidade de Melosira itálica seja maior em maiores velocidades do vento, né? Com a diminuição da velocidade do vento, né, é comum a sedimentação das espécies de Melosira itálica, né, fazendo com que a Melosira itálica fique presente mais próximo ao sedimento em velocidades mais baixas do vento, né, devido à ausência de perturbações, né, no lago, por exemplo, né. Por outro lado, aí como eu mostrei aqui, né, por outro lado, a ausência de vento provoca uma maior concentração de alguns fitoplânctons sobre o sedimento devido à sua sedimentação. Com o retorno dos ventos, ocorre um revolvimento do sedimento, fazendo com que algumas espécies ascendam para a coluna d'água, né? As diatomáceas, né, devido à presença de material silicatado, né, na sua constituição, que torna mais densa, tem uma maior capacidade de sedimentação, né, devido à sua membrana silicatada, em relação à densidade da água. Então, é comum que nas diatomáceas, por exemplo, apresentem maior concentração
próxima ao sedimento. Taxa de renovação da água. A taxa de renovação da água é um fator importante, principalmente muito praticado em sistemas de produção intensivo e semi-intensivo de ambientes aquáticos, né? De piscicultura principalmente, né? Por quê? Eu vou falar do exemplo dos tanques de piscicultura. Quando a taxa de renovação de água não é feita em tanques de piscicultura, há um grande aporte de nitrogênio e de fósforo, oriundo da ração e oriundo também das excretas, que são resultados do metabolismo dos organismos produzidos. Então, a não renovação da taxa de água faz com que a concentração fitoplânctônica seja bem maior, né? E faz com que também seja enriquecido o oxigênio dissolvido, né? Então, é mega importante a taxa de renovação da água na distribuição espacial vertical. Então, como diz aqui, tem relevância em ambientes aquáticos de pequenas dimensões ou com entrada e saída de grande volume de água. Em represas, a alta taxa de renovação de água é preponderante na distribuição vertical do fitoplâncton, né? Então, a alta taxa de renovação de água pode afetar bruscamente a concentração do fitoplâncton, né? A biomassa fitoplânctônica. Os séches internos, né? É outro fator, né? Eu não vou explorar muito porque esse fator ocorre principalmente em lagos. Entretanto, aconteceu um fenômeno no rio Cocó, né, no Ceará, em que vários peixes, devido aos seixos internos, né, conhecidos também como ondas paradas, faleceram, né, morreram no rio Cocó, né, no Ceará. Isso aconteceu ano passado, inclusive está presente na internet, né? Apesar dos seixos internos serem presentes em lagos, né, serem mais comuns em lagos, que são seixos internos? É devido a ondas estacionárias, né? Propagação de ondas estacionárias, ou seja, soma de ondas, né, de mesma intensidade, né, em movimentos opostos, gerando uma onda estacionária, né? Fazendo com que haja movimentos de ondas paradas, conhecidos como movimento de ondas paradas. Esse caso que aconteceu no Rio, né, apesar de ser comum em lagos, aconteceu devido a um meandro do rio conter um barramento, né, fazendo com que essa região do rio tenha características de, digamos assim, água parada, né? Água parada devido ao seu barramento. Aí o que aconteceu? Devido a essas forças, né, de ondas estacionárias, fez com que houve um decaimento do oxigênio dissolvido e a mortandade de várias espécies de peixes nesse rio no Ceará. Quem ficar interessado, basta pesquisar, né? É bem interessante, inclusive o relatório está presente na internet. Então, a formação de seixos internos ou ondas paradas também afetam na distribuição espacial vertical do fitoplâncton. A radiação subaquática é outra característica que também afeta essa distribuição espacial vertical do fitoplâncton. A faixa de radiação fotossintética ela varia entre 400 a 700 nanômetros, sendo essa faixa dominante na região do metalíneo, sendo então o metalíneo um local ótimo em habitat, né? Pois a região do epilíneo tem uma radiação um pouquinho mais elevada em relação à região do metalíneo, que é um pouquinho mais profunda, né? Fazendo com que à medida que a radiação chega até o metalíneo, haja refração dos raios solares e assim a radiação ótima para a fotossíntese entre dentro dessa faixa de comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros, né? Sendo assim, a radiação subaquática ela vai fazer com que o fitoplâncton apresente fototaxia, né? Ou seja,
é a mobilidade em resposta às variações diárias de radiação solar. Essa fototaxia será positiva quando há migração do fitoplâncton, né, através de suas adaptações à flutuação, né, seus mecanismos de adaptação à flutuação, uma migração para a superfície. Isso se chama fototaxia positiva, em favor a um gradiente de luz, né? E a fototaxia negativa, uma migração para partes mais profundas, né, se distanciando da fonte de luz que origina essa radiação subaquática. Um exemplo que destaquei, né, bem interessante, inclusive, de fototaxia, é dessa espécie aqui, que são a mesma espécie, né, só que em condições de resposta à radiação diferente. É um dinoflagelado chamado glenódio sanguíneo. Quem estiver interessado, aqui está a referência desse trabalho, né? Falando mais desse organismo bem interessante, né? Esse lago ele apresenta dois tipos de coloração durante o dia. No horário de 9 a 14 horas, apresenta uma coloração avermelhada. E no final da tarde, a coloração do lago fica esverdeada. Isso é devido a essa espécie aqui, glenódio sanguíneo, né? A resposta à radiação subaquática, com todo o aparato fotossintético funcionando, à medida que a radiação subaquática, né, à medida que à medida que amanhece, o glenódio sanguíneo realizará a fotossíntese. Entretanto, em resposta, à medida que vai subindo da coluna d'água e ficando próximo à interface água e ar, faz com que os pigmentos fotossintéticos, né, os carotenos, que têm coloração avermelhada, né, fiquem em alta concentração no citoplasma do fitoplâncton. Né? A flutuabilidade do glenódio sanguíneo também é devido a gotículas de lipídios, né, que faz com que esse organismo ele flutue e fique próximo à superfície da água. E como na superfície da água a radiação subaquática é maior do que nas profundidades, faz com que todo o aparato fotossintético fique funcionando e, em resposta, aumente a concentração no seu citoplasma de carotenos, né? Fazendo com que o glenódio sanguíneo fique de coloração avermelhada. Durante o dia, com o passar do dia, né, realizando-se assim a fotossíntese, as gotículas de lipídio se dispersam, né, do citoplasma, fazendo com que o glenódio sanguíneo ele comece a se sedimentar. Como ele vai se afastando da radiação subaquática, à medida que vai para o fundo, vai diminuindo a radiação subaquática, a concentração de carotenos reduz, né, já que apresenta cor avermelhada, e faz com que o fitoplâncton, o glenódio sanguíneo, ele apresente sua coloração esverdeada, afetando assim a coloração do lago, né, e gerando um exemplo de fototaxia negativa, que é a sedimentação, migração para partes mais profundas desse organismo que compõe a comunidade fitoplânctônica. O nome desse lago aqui é o Lago di Trovel, né, localizado na região dos Alpes, na Itália. Também chamado de Lago Rosso, né, vermelho em italiano. A temperatura da água é outro fator que também afeta a distribuição espacial vertical. Ela afeta a reprodução, pois existem organismos oligotérmicos que atingem a sua densidade máxima na superfície em períodos frios, né, com a queda da temperatura, fazendo com que a água fique mais fria, né, e em regiões temperadas no inverno, abaixo do gelo, várias diatomáceas são capazes de ter densas populações. Isso eu já destaquei anteriormente, né, na questão da sazonalidade de lagos temperados, né, que mesmo sobre o lago congelado, né, algumas diatomáceas conseguem se reproduzir, né,
já que a água não está em temperaturas negativas, abaixo da camada de gelo que fica na superfície, podendo estar entre temperaturas de 4 e 7 graus Celsius, né, que ainda são ótimos para algumas espécies de diatomáceas. A temperatura da água também afeta os movimentos intrínsecos da comunidade fitoplanctônica. A gente tem que lembrar que a temperatura aumenta o grau de entropia da água, né? Ou seja, o grau de desordem da molécula de água. Porque a temperatura da água, o aumento da temperatura, faz com que a energia cinética das partículas, né? Aí a gente pode acrescentar o fitoplâncton, aumente sua energia cinética devido ao aumento da temperatura, causando assim um grau de desordem maior e favorecendo, né, a aceleração também da locomoção ou retardando a locomoção devido à diminuição da temperatura, no caso do retardamento, né, já que a diminuição de temperatura diminui o grau de entropia das moléculas de água, né? Esse tipo de movimento intrínsecos são chamados de termotaxia. A densidade da água, como eu já mostrei naquele gráfico anterior, né, também é afetada com a temperatura da água. Lembrando que a água tem alto calor específico, ou seja, a quantidade precisa de uma alta energia, né, uma alta quantidade de energia para aumentar em 1 grau Celsius uma dada massa de água. Então, a densidade da água, quanto mais fria a água for, né, maior será a sua densidade, né? Então, a água é um composto com maior calor específico entre os líquidos, então, com o decaimento da temperatura, faz com que a densidade atinja seu valor máximo, né? E a diminuição da temperatura faz com que o epilínio, né, apresente uma temperatura próxima ao metalíneo. O que isso faz? Como pode ser observado nessa imagem, né, a região do metalíneo, ou seja, a região em que produção é igual a respiração, né, ela fica próxima aqui a 15 metros de profundidade, né? Com a diminuição da temperatura, o epilínio também decai a temperatura e faz com que a temperatura fique próxima à temperatura do metalíneo. Isso faz com que o epilínio ele aumente em profundidade e empurre o metalíneo mais para baixo em profundidade, favorecendo assim uma maior profundidade de coluna d'água, uma maior profundidade de distribuição do epilínio e metalíneo e, consequentemente, do fitoplâncton, né? Então, devido a isso, a temperatura do epilínio diminui e fica próxima do metalíneo. O epilínio se espessa em profundidade e transfere o metalíneo para regiões mais profundas do lago, né? E também a diminuição da temperatura faz com que a densidade da água aumente, fique mais próxima do fitoplâncton e assim, com a diminuição da temperatura, a distribuição na coluna d'água do fitoplâncton fica mais uniforme, como pode ser observado nessa segunda figura, né? E a temperatura ao longo de toda a coluna d'água, como é mostrado nesse pontilhado, fica em homeostase total, né? Homotermia, perdão. Em homotermia total, né? Em toda a coluna d'água a temperatura não varia muito. Diferente daqui nessa primeira foto, né? Em que há uma variação da temperatura, né? Então a densidade da água com o aumento da temperatura, ela fica menor, né? E assim a distribuição do fitoplâncton fica menos uniforme, né? Já que o aumento da temperatura diminui a densidade da água, né? E o fitoplâncton ele tende a se sedimentar, né? Já que fica cada vez mais denso com a diminuição da densidade da água em temperaturas mais elevadas. E quanto à distribuição espacial horizontal do fitoplâncton, né? Existem fatores que interferem. Essa quantidade de fatores ela é menor do que na distribuição espacial vertical, né?
Um dos principais fatores é quanto ao movimento do fitoplâncton, né? Existem organismos, componentes do fitoplâncton, que têm movimentos próprios, como os flagelados, então sua distribuição horizontal será heterogênea, né? Bem ao acaso. Já o fitoplâncton sem mobilidade, ele apresentará uma distribuição uniforme, né? Já que são organismos errantes, né? Que não têm mobilidade própria, ou seja, não consegue se contrapor à movimentação da água. Lagos pequenos e médios, sem ilhas e sem baía, a distribuição é uniforme, né? As chuvas e os ventos atuam na heterogeneidade da distribuição horizontal. Isso porque a chuva e o vento, principalmente a precipitação, né, da chuva, faz com que a hidrodinâmica do ecossistema aquático seja perturbada, né? Não esteja em estabilidade. Em condição de estabilidade, com a ausência de ventos e de precipitação, a distribuição tende a ser mais horizontal. E até mesmo a poluição antrópica, né? Em que existem organismos fitoplânctônicos que conseguem sobreviver, né, sob o aumento a diminuição da viscosidade da água, como no caso de surfactantes, poluição por detergentes, né? E além disso, a poluição antrópica ela vai afetar na distribuição espacial horizontal, pois existe também organismos fitoplânctônicos que conseguem viver na região íntima, né, onde o efluente de poluição antrópica está sendo descartado, né? E nas regiões mais distantes você não observa uma grande produtividade, uma grande biomassa de fitoplâncton quanto na região onde está descartado o efluente.